Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento vocês vão assistir essa aula, né, gravada. Pessoal, essa aula eu estou gravando, que é para vocês terem como base para fazer a tarefa, a atividade desta semana do roteiro, né? Que é a Europa feudal, ok? Na Alta Idade Média. Tudo bem? A nossa aula de sexta-feira passada não foi possível porque era feriado, né? E eu esqueci. Estou trabalhando tanto, é tanta correção de prova, de atividade, não só tem o SESC, tem a outra escola também que exige muito. E então eu fiquei atordoado, marquei para um pleno feriado, esqueci que sexta era dia do trabalhador. Então, eu estou gravando essa aula, né? Por conta de que já está na hora de vocês receberem na parte de atividades, lá do lado do mural, na parte de atividades, vai estar postada as 4 perguntinhas sobre essa aula, ok? Tranquilo? Aí vocês enviam até a data, se eu não me engano, dia 8, e, e já serve como a primeira nota na nossa avaliação de N2 para o trimestre que está iniciando, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. O que temos, né? Nós vimos a crise do Império Romano, tá? E quando termina o Império Romano, pessoal, termina o que a gente pode chamar de Idade Média Clássica, tá? Estou usando termos bem didáticos, ok? E aí começa a Alta Idade Média, tá? A antiga história antiga acaba, né? A Idade Antiga acaba e começa a Idade Média. E a Idade Média, como vocês sabem, para você melhor estudar a Idade Média, porque são praticamente 15 séculos, né? Então você divide em 2 momentos, ou seja, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então nós estamos começando o estudo da Alta Idade Média. Durante a Alta Idade Média, a gente estuda 3 civilizações que coexistiram, um bom momento, uma boa parte da Idade Média, elas coexistiram na bacia do Mediterrâneo. Tá? Nós vamos ter aqui o que era o Império Romano do Ocidente, né? Nós vamos ter a formação da chamada Europa feudal, ok? Que é o motivo dessa aula. Essa parte oriental aqui seria o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. Nós vamos também estudá-la na Alta Idade Média. E a terceira civilização, pessoal, que surge a partir do século VII, né, e se expande, né, você vai ter a civilização islâmica, árabe-islâmica, tá? Que vai tomando toda essa parte de verde aqui, ok? Então vai ter um dado momento na Alta Idade Média que nós vamos ter coexistindo, convivendo, né? Em espaços geográficos diferentes, 3 civilizações com organização social, econômica, política e cultural distintas. Tranquilo? Então, nós vamos inicialmente, tá, estudar a formação da Europa feudal, ok? Só que para estudar o modo de produção que predominou nessa Europa Ocidental durante a Alta Idade Média, que muitos chamam de feudalismo, esse sistema econômico, social e político, etc., que né, predominou na Europa Ocidental, a gente tem que estudar a trajetória de um dos reinos, tá, que mais foi estável na Alta Idade Média nessa Europa Ocidental, tá? O reino dos francos, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, né, um amontoado de povos chamados pelos romanos de bárbaros, porque os romanos, né, no seu etnocentrismo, né, todos os povos que estavam além de suas fronteiras não usavam latim, não conheciam o direito escrito, né? Para eles eram povos rudes, incultos, daí eles chamarem esses povos de bárbaros,
ok? Então, nós temos aí os vândalos, os burgúndios, os suevos, os godos, os anglos, os saxões, os alamanos, os lombardos, uma série de tribos, tá? Chamadas de bárbaros, ok? No primeiro momento, muitas dessas tribos pacificamente foram ocupando essas áreas de fronteira do Império Romano, principalmente o Império Romano do Ocidente, tá? Mas a partir do século III depois de Cristo, nós vamos ter as invasões, muitas inclusive invasões violentas de povos bárbaros sobre o Império Romano do Ocidente. Nós já vimos isso em aula passada. Bom, mas de fato, como era o perfil desses povos, né? Você praticamente tinha três grandes grupos de povos chamados pelos romanos de bárbaros. Os germânicos, esses povos, né, que partiram da região da Germania aqui, ó, tá? Você tinha os eslavos, estavam mais para trás, né? E os húngaros, uma quantidade bem menor, tá? Então todos eles eram taxados pelos romanos como rudes, incultos, bárbaros, né? Bom, mas qual seria o perfil, né, em linhas gerais, desses povos, né? Bom, primeiro, esses povos praticamente não conheciam muito a atividade mercantil, eles viviam da atividade agropastoril, a maioria das vezes autossuficiente, tá? É bom falar isso, pessoal, por quê? Porque é desses povos que vão vir elementos constitutivos da ordem feudo-clerical que nós vamos ver, né, na Alta Idade Média, que muitos chamam de feudalismo, ok? Então, a economia desses povos que estão entrando, se instalando, se assentando na Europa Ocidental, uma economia agropastoril, né, baseado mais nas trocas de mercadorias, né, economias não monetarizadas, tá? Você vai ter a ausência da escrita, muitos desses povos não conheciam a escrita. O direito era o costumeiro, chamado consuetudinário, é um direito baseado na tradição do lugar, dos costumes. Você não tem um código de leis escritas norteando o comportamento, a vida dessas comunidades, tá? Era mais a tradição. Religiosamente falando, a maioria eram politeístas, tá? Divergindo muito, né, do universo do cristianismo, né, do Império Romano que eles vão se deparar, tá? O que nós vamos ter que muitos desses povos conheciam a propriedade comunitária, tá? O poder político estava nas mãos do chefe guerreiro, ou em algumas tribos, os mais velhos, um conselho de anciões, né? Então, variava muito a estrutura de poder, mas era uma estrutura pequena de poder, né? Bom, e a tradição do comitatus, ou seja, o comitatus é um laço de dependência entre guerreiros, né? Como se fosse uma hierarquia, o guerreiro maior, o guerreiro menor, né? E havia laços de trocas, inclusive, né? De propriedades entre eles, coisa que a gente vai ver depois na formação do feudalismo. Bom, então esses povos bárbaros que vão invadir, né? Desses todos, o que nós vamos mais utilizar para estudar a formação do feudalismo é os francos, tá? A comunidade dos francos, que ocupam originalmente, pessoal, o nordeste da região da Gália, tá? Uma parte da chamada Normandia, mas o nordeste da Gália, onde hoje seria mais ou menos o território da Bélgica, tá? Eles ali se instalaram, tá? Eles ali se instalaram e aos poucos eles vão expandir. A trajetória dos francos durante a Alta Idade Média, ou seja, do século V ao século X, é de expansão. Eles vão dominar todos esses reinos aqui, ó, de povos bárbaros, que serão reinos efêmeros, de curta duração. E todos eles passarão por um processo de absorção, né, de dominação por parte dos domínios dos francos, dos reis francos, tá ok? Então, vamos lá.
Então, eu vou contar um pouco a trajetória dos francos, que é fundamental para a formação do feudalismo, né? Então, como eu já disse, eles se instalam naquela região que hoje seria mais ou menos a Bélgica, o nordeste da Gália. Eh, eh, o grande líder guerreiro que se instalou com tribos francas nessa região, né, teria sido a figura meio que lendária de Meroveu. Né? Meroveu morre e passa para Childerico I, né, que continuou liderando as tribos francas na região. Mas é o filho de Childerico, né, Clovis, que vai unificar essas tribos, tá? E começa um processo de dominação de povos vizinhos. Né? Por exemplo, com Clovis, os francos dominam os borgonheses, tá? Inclusive, Clovis casa com uma borgonhesa católica, que é Clotilde, né? Clovis também domina a região da Renânia, os renanos, né? Domina toda aquela região também. E, de certa forma, a população galo-romana, que se encontrava na região da Gália. Tá? Mas o que é mais marcante na vida do grande Clovis é que, quando ele conhece Clotilde, ele conhece a religião de Clotilde, né? O cristianismo, que na época estava organizado majoritariamente na Igreja Católica. Né? Nós tínhamos o arianismo, que era um outro braço de cristianismo, mas Clovis ele logo vai fazer uma aliança com a Igreja Católica. E aqui a gente tem que falar da conversão de Clovis ao cristianismo. Né? Aqui nós temos um quadro que mostra o momento do batismo de Clovis. Segundo a tradição, Clovis, por influência de sua esposa Gertrudes, que era uma piedosa católica, ele se converte ao cristianismo, sai do paganismo, se converte ao cristianismo. Segundo a tradição, foram convertidos no mesmo dia e batizados no mesmo dia cerca de 3.000 guerreiros ligados a Clovis, né? E ele foi, então, batizado, coroado, né, pela autoridade da igreja, né, pelo bispo da Gália. Ele foi, então, batizado na Catedral de Reims. Né? E ali, nesse momento que começa uma aliança que vai durar séculos entre o Estado franco, tá, que nasce de forma organizada com Clovis o Grande, tá, e nasce a dinastia com ele, a dinastia merovingia, tá? E essa aliança do Estado franco-merovingio com a Igreja Católica. Isso vai se arrastar por séculos na Alta Idade Média. Tá? E o interessante é que, nesse momento, nasce uma cerimônia chamada cerimônia de sagração. Ou seja, no exato momento em que a coroa desce sobre a cabeça de um rei, né? Mas esse rei entronizado pela Igreja Católica, né? Coroado pela Igreja Católica, você tem, então, uma legitimidade. Então, nasce aqui uma aliança em que ambos os lados vão ganhar vantagens. Ou seja, os reis francos, o Estado franco vai ter muitas vantagens, assim como também o papado, a Igreja Católica. Esse slide aqui resume, né, dentre vários aspectos, alguns mais marcantes. Né? As vantagens recíprocas a partir de Clovis, dessa aliança político-institucional, religiosa entre o Estado franco e a Igreja Católica. Né? Primeiro, aquilo que a gente pode compreender como legitimação político-religiosa. Né? Nasce a dinastia merovingia, tá? E mais tarde a dinastia carolíngia. A igreja vai legitimar, tá, essas famílias do poder, ok? Pela chamada cerimônia de sagração de reis. Ou seja, era como se só valesse alguém ser rei se a igreja consentiu e coroou, teve a cerimônia de sagração. Tá? Então, isso trazia, logicamente, uma vantagem ao Estado franco, ou seja, uma família merovingia, uma família carolíngia, pode ficar tranquila que ela está legitimada ao poder, porque a Igreja Católica
assim, né, quer, assim consagrou. Tá? Havia também uma legitimação religiosa. Como eu mostrei inicialmente para vocês, Clovis começa a dominar micro-reinos, né, ali na região da Gália, né, como foi o caso dos Borgonheses, a região da Renânia. Então, ele começa a dominar aqueles povos, ok? E aí, nós vamos ter o quê? A igreja dando uma conotação a essas guerras de dominação dos reis francos, né? Uma conotação sagrada, né? A ideia de uma guerra santa, né? De dominar esses micropovos bárbaros, né? Pagãos, e convertê-los à fé cristã. Né? Então, além de uma legitimação religiosa, desculpa, política, né? Uma legitimação no plano religiosa, no campo das campanhas militares, né? Ou seja, você tem o apoio da igreja nessas guerras de conquista. Bom, e torna elas guerras sagradas, santas, né? E para a igreja, né? A igreja nessa aliança histórica, né? A igreja vai ganhar também muito com isso, através dos séculos, né? Bom, primeiro as prerrogativas, né? Na medida que o reino franco ele vai se estendendo, ele vai dominando, né, vários povos e territórios, né? Clovis e os vários reis que sucederam Clovis, né, eles vão dominando vários territórios. Havia partilha de terras conquistadas e doação de terras e bens à igreja. Né? Então, a igreja ela vai também se tornando uma instituição patrimonialista, cheia de bens, de terras, né? Advindas dessas guerras de conquista dos reis merovingios. Né? Bom, então a igreja recebia um patrimônio material, além do que prerrogativas. Né? A igreja não pagava impostos, né? Tinha isenção de impostos. Assim. A igreja também ela fazia parte do conselho, do círculo próximo dos reis, né? Sempre ela estava interferindo nas decisões políticas dos reis. Bom, e um outro fator também que a gente pode considerar que é uma vantagem para a igreja, né? É que os povos dominados, na medida que eles são dominados, eles são convertidos, né, ao cristianismo, é a chamada conversão forçada. Ou seja, os reis francos, de uma maneira ou de outra, cumpriam aquilo que no cristianismo sempre foi chamado de ideal apostólico, ou seja, a responsabilidade de, diante a povos que não conhecem a mensagem do Evangelho, a salvação do Cristo, né, que venham conhecer. Né? É uma determinação do Cristo antes de subir aos céus. Né? Jesus teria dito, ide, é uma ordenança, por todo mundo, levai o Evangelho a todos os povos, é o chamado ideal apostólico. Isso vai estar sendo constante no decorrer da história, é recorrente, né? Vocês vão ver nas grandes conquistas, nas grandes navegações, quando conquistam povos aqui na América e tal. Quer dizer, os reis ibéricos, né, de Portugal e Espanha, buscavam sempre mandar os jesuítas em seguida para catequizar esses povos aqui. É o chamado ideal apostólico. Né? Foi assim também no século XIX, quando do neocolonialismo sobre a África e Ásia, dos países europeus, também aquela ideia, né, de levar a salvação aos povos da África, e assim vai. Bom, mas o interessante é que essas conversões forçadas, né, terminavam por aumentar o universo de fiéis para a Igreja Católica. Isso implicava em mais dízimos, né, mais doações, etc. etc. Tá? Bom, e aqui nós já temos um quadro, nessa parte verde aqui, ó, os sucessores de Clovis, os chamados reis indolentes, eles vão conquistando uma série de outros povos. Essa parte de verde aqui, ó, verde mais claro, tá? É a expansão após Clovis. Tá? E aí nós temos esse período que vai de Clovis, tá? Até a figura de Pepino Breve. Nós vamos ter do século V até o século VIII. Né?
nós vamos ter, é uma parte muito complexa, né? Que não cabe aqui, não teríamos tempo aqui de falar, mas o reino dos francos vai ter momentos que ele vai se dividir, depois ele vai se juntar, dividir, juntar. Mas o que você percebe é que os reis, depois de Clovis, eles vão perdendo poder, eles vão se esvaziando de poder. Por quê? Porque vai ascendendo a figura de um representante do rei, né? O chamado prefeito do palácio, né? Ou prefeito do paço, o chamado majordomos. Seria mais ou menos, de forma extremamente grosseira, a ideia de você ter um rei e você ter um primeiro-ministro governando. Assim, é uma comparação grosseira, mas dá para você entender a figura, né, dos prefeitos do paço. Né? Eles vão crescendo em termos de popularidade, de boa administração. Tá? Teve momentos que a população mais sabia do prefeito do paço, do nome dele, da autoridade dele, e muitas vezes desconhecia quem era o rei. A que ponto se chegou? E aí nós vamos chegar a um dos grandes prefeitos do palácio, que foi Carlos Martel, tá? Um bom administrador, tá? Mas ele vai se destacar pelo sucesso na guerra. Tá? Ele conseguiu paralisar, rechaçar a invasão dos muçulmanos sobre a Europa. Tá? Ele praticamente naquela região dos Pirineus, na chamada Batalha de Poitiers, em 732, ele impede que os muçulmanos adentrem mais ainda a Europa Ocidental. Tá? Então ele criou aquele cinturão ali na região dos Pirineus. Bom, mas é o filho dele que mais se ressalta. Então, até mais ou menos Carlos Martel, olha a extensão do reino dos francos. Né? Ok? Bom, e aí nós vamos ter a figura de Pepino o Breve. Pepino era filho de Carlos Martel, tá? Mas ele não era rei, ele era, né, prefeito do Paço. Tá? Só que tem uma coisa, Pepino ele era mais ardiloso, ele tinha pretensões de ocupar trono. Tá? Bom, e aí o que acontece? Né? A história percebe que Pepino vai se aproximando muito do papado, tá? E o papado tinha uma série de demandas na Itália. Inclusive o Papa, a igreja em Roma, né, sofria ameaça dos lombardos que haviam ocupado a parte central da Itália e ameaçavam invadir Roma. É nesse contexto, tá, que Pepino, que não é rei, ele é um representante do palácio, né? Ele é um representante do rei. Pepino se aproxima do Papa Zacarias. Né? E aí o que ocorre, pessoal? Ele derruba o último rei, tá, dos merovingios, assume o trono, tá, com o consentimento do Papa Zacarias, né? Com o consentimento da igreja. A pergunta é, ele era um merovingio para ser sagrado rei pela igreja? Não, ele não era. Tá? Isso, de certa forma, incomodava a tradição de só sagrar reis da dinastia merovingia? Com certeza. Tá? Mas, em seguida, Pepino, já coroado rei, ele então vai atender às demandas da igreja na Itália. Pepino, então, ele invadiu a Itália, ele expulsou os lombardos ameaçadores de Roma da região da central Itália, libertou o ducado de Ravenna e deu também, tanto o ducado de Ravenna, como deu também o ducado de Roma, todo o território em torno da cidade de Roma à Igreja Católica. Essa possessão gigante de terras, tá, foi dada à Igreja Católica. Nascia o Estado Pontifício. Tá? Nascia o Estado da Igreja. Né? E aí nós vamos ter o chamado Patrimônio de São Pedro. Ok? E com ele, com Pepino, nasce uma nova dinastia. Tá? A dinastia carolíngia, que vai continuar sendo sagrada para a Igreja Católica. Tá? A pergunta que eu faço na atividade, na tarefa, né, pessoal, se o que Pepino fez foi um golpe de Estado. Né? Então,
você vai ter lá um texto, tá ok? E você vai interpretar. Tem historiadores que falam que sim, terminou sendo um golpe de Estado com o aval da autoridade papal. Outros acham que não, tá ok? Então, um destaque aqui, a cobrança regular do dízimo na ordem dos famosos 10%, né, teria se tornado obrigatório com pepino breve. É um dos favores, né? O Estado Franco, juntamente com a Igreja, vai instituir, né, o dízimo como 10%, porque até então os cristãos davam dízimo não necessariamente de 10%, era uma simples oferta. Né? Então, essa aliança é mais do que reforçada, né, na dinastia carolígea, Estado Franco e Igreja Católica, ok? Aqui está mais ou menos o território que a igreja recebe, né? Essa parte mais central da Itália aqui, ó, tá? Tá a região aqui de Ravenna e o Ducado de Roma, tá? Todo esse território até o século XIX, até 1871, quando da unificação da Itália, esse território pertencia à Igreja Católica, tá? Bom, e aí você vai ter o filho de Pepino, né? Aquele que será o grande Carlos Magno, tá? É o apogeu do reino dos francos. Aqui nós temos a imagem da coroação de Carlos Magno, né? Mais conhecido como o pai da Europa, ok? Aqui está, pessoal, o brilhantismo do governo de Carlos Magno, né? Ele é o auge, né? Bom, primeira coisa, o governo dele era um governo de natureza itinerante, tá? Ele não tinha capital fixa. A capital era aonde ele estava. De maneira que ele, basicamente, ele criou 4 capitais. Né? Ele perambulava em partes bem distintas do seu império. Isso terminou o fazendo onipresente, né? Em todos os cantos do império. Ele conhecia todos os problemas, as demandas, né, regionais. Isso deu uma certa eficiência ao governo dele. Né? Bom, outra coisa também que ele respeitava. Carlos Magno respeitava as leis locais. Porém, quando ele editava uma lei geral, que era chamada de capitulares, quando ele decretava uma capitular, as leis regionais, né, caíam e passava a prevalecer a capitular, a lei geral. De certa forma, ele, ao mesmo tempo, respeitou a tradição, né, os regionalismos, mas ele adotou o centralismo. Né? Quer dizer, ele tinha, ao mesmo tempo, o respaldo dos grandes senhorios feudais, né, dos duques, marqueses, barões, condes, tal, respeitando a autoridade deles, mas dando limite a essa autoridade quando ele decretava as capitulares. Outra coisa também do governo de Carlos Magno, né? Ele criou, principalmente nas fronteiras, as chamadas marcas. Eram regiões onde os marqueses controlavam, as marcas eram mais militarizadas. Vou dar um exemplo da marca entre a Europa e a Península Ibérica, tá ok? A região dos Pirineus, né? Criando ali praticamente uma divisão entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, né? Porque os árabes conseguiram dominar a Península Ibérica. Bom, ele padronizou também, em alguns momentos, a moeda, né? Na Baixa Idade Média isso vai se pulverizar novamente. Ele restaurou os tribunais. Havia também uma justiça real, itinerante, né? Os chamados pares de França, né? Eram em dupla, eles saíam fazendo a justiça do rei. Né? Eles chegavam numa região, via o que estava para ser julgado, julgava em nome do rei, da autoridade do rei Carlos Magno. Né? Bom, ele também expressou uma grande atenção à cultura, às artes, à literatura. Apesar de que a tradição, um fato muito interessante, a tradição fala que Carlos Magno não era um homem culto, né? Que, inclusive, Carlos Magno só veio aprender a ler e escrever já velho, né? Mas ele deu muito incentivo à literatura, ele criou a ordem, né?
Criou não, já existia, mas ele reforçou a ordem dos monges copistas, de certa forma, obras do mundo clássico, né, foram reproduzidas pelos mosteiros, com incentivo do governo de Carlos Magno. Esse momento é chamado de renascimento cultural, né, carolíngio, ok? Mas após a morte de Carlos Magno, o que que acontece? Todo o império, tá, começa a se dividir entre os netos de Carlos Magno, tá? Entre os netos de Carlos Magno. E aí nós vamos ter... Bom, mas, esqueci de um detalhe, pessoal. O que que acontece? Carlos Magno domina essas partes que estão em rosa aqui, todo o reino da Lombardia, tá? Os saxões, tá? E você tem a dominação também de povos que vão ser chamados de povos colaboradores, tá? Povos suzeranos, tá? Que foram os boêmios, os morávios, os croatas, né? Então, a extensão do Império, né, carolíngio foi toda essa aqui, ó, tá? Foi a extensão máxima no período de Carlos Magno. Mas, após a sua morte, o seu filho, né, Luís o Piedoso, não consegue manter a unidade do Império e começa uma disputa de poder, de sucessão, de hegemonia entre os três filhos de Luís o Pio. Né? São os três netos de Carlos Magno, começam uma luta, né? E esse império se fragmenta em três pedaços. É aí que nós vamos ter o chamado Tratado de Verdun, em 843, em que formam-se três reinos distintos. Tá? O reino de Carlos o Calvo, o reino central de Lotário e o reino mais ao oriente, né, a região da Germânia, de Luís o Germânico. Bom, e assim, pessoal, nós temos de maneira geral, não vai dar tempo de resolver, tem 3 exercícios, tá? Mas, de maneira geral, o conteúdo de Europa feudal, eu ainda não trabalhei feudalismo, vai ser a próxima aula, mas a trajetória dos francos nessa Europa feudal, tá? Nessa Europa da Alta Idade Média para formar o feudalismo. Um abraço a todos, tá?